que ele exerce autoridade para servir os outros. Os discípulos desejam poder, mas eles querem dominar, que é o que está desenvolvido a partir do versículo 41. Diante daquela indignação dos 10, mas Jesus, chamando-os para junto-se, disse: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. E a ideia aqui é realmente de um domínio tirano. Fala de um domínio onde há um absolutismo sobre as pessoas. Então os discípulos estão interessados, pensando em usar o poder para dominar, para exercer domínio sobre os outros. E Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus não é assim. As coisas não funcionam assim. A lógica do Senhor Jesus é diferente. Pelo contrário, diz o verso 43: quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. O versículo-chave está esse 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida. O propósito da vida do Senhor Jesus, ele veio a esse mundo. Isso nos lembra de que ele não é desse mundo, que ele é soberano, ele é fora desse mundo, como apresentado por João. Ele é o criador desse mundo, ele está no controle desse mundo, mas ele veio a esse mundo. Então o Senhor do mundo, o Senhor da criação, o Senhor do universo, que tinha todo o direito, veio. E ele veio com um propósito. Ele veio para morrer. Jesus não veio para ser um bom exemplo. As pessoas gostam muito de olhar para Jesus como sendo aquela pessoa boa, que nos trouxe um bom exemplo, um exemplo de dedicação ao próximo, um exemplo que atende as pessoas, que deva ser copiado. Mas de fato Jesus não veio para ser um bom exemplo. Jesus veio para morrer. Jesus, na sua encarnação, veio com uma missão muito específica: morrer. Jesus não veio com outra função maior do que essa: passar pela experiência da morte. Eu gosto do versículo de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que se refere a Jesus como sendo o Cordeiro, e o autor faz a seguinte observação a respeito da pessoa do Senhor Jesus, reforçando exatamente o fato de que a sua morte não foi surpresa. Verso 8, ele diz a respeito de Jesus: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o mundo ainda estava sendo criado, e no plano eterno de Deus o Cordeiro já estava morto. No plano eterno de Deus o Cordeiro estava morto, porque ele veio para morrer. Ele veio com essa missão. E diz o texto aqui que ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate, geralmente por causa da nossa cultura, das experiências que nós temos hoje, nós pensamos muito em sequestro, alguém sequestrado e pedindo resgate. Mas a linguagem bíblica era o pagamento que se fazia para dar liberdade a um prisioneiro ou a algum escravo. Então esse pagamento. Então, em certo sentido, a vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, foi um pagamento. Mas para quem foi esse pagamento? Há quem diga que o pagamento foi feito a Satanás. Satanás é o Deus desse século, e Jesus Cristo, ao morrer, ao passar pela cruz, estava pagando Satanás para que ele pudesse libertar as pessoas. Isso não é bíblico. Isso está longe de ser o que a Bíblia ensina. O que Jesus Cristo satisfez na sua morte, o que ele pagou na sua morte, foi a própria justiça de Deus.
A justiça de Deus exige que aquele que é pecador morra por causa do seu pecado. Deus não pode se relacionar com um pecador debaixo da sua condenação. É preciso que aquela condenação, aquela dívida seja paga. Então o Senhor Jesus Cristo, ao assumir a cruz, Ele estava satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Ele estava pagando a justiça do próprio Deus, por causa da sua morte, em decorrência da sua perfeição, da sua santidade, da sua vida sem pecado. Que não era a questão de alguém que era bom morrendo pelos pecadores. Não é isso. Mas é alguém que fosse perfeito, que pudesse morrer em favor dos pecadores. E aqui nós temos em resgate por muito. E essa palavrinha por aí, ela não cai muito bem, na verdade. Porque nós deixamos de entender e perceber a força que está no texto bíblico. A palavra aqui significa em lugar de, em substituição de. Então ele está dizendo, dar a sua vida em resgate de muitos, ou em lugar de muitos, para dizer que a morte de Jesus foi substitutiva. Ele morreu no lugar de muitos. Dá para se entender que não são todos, a morte de Jesus não é para todo mundo, mas dá para entender que não são poucos, muitas pessoas, de modo que aquela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é tão perfeita, ela é tão eficaz, que nada daquilo é em vão. Como alguns gostam de dizer, nenhuma gota do sangue do Senhor Jesus foi derramado em vão. Cada gota do sangue do Senhor Jesus derramada tinha o alvo aqueles que iam crer nele, aqueles que foram planejados por Deus. A Bíblia usa a expressão de escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, dos quais eu não sei quem são, nós não sabemos quem são. Essas pessoas, o Senhor Jesus tinha essas pessoas como alvo ao enfrentar a cruz, para que de fato pudesse existir a salvação, para que o homem pudesse sair daquela situação de separação de Deus e se tornasse agora, tivesse a oportunidade de se tornar filho de Deus por meio do Senhor Jesus. Então todo esse sacrifício, toda essa história de Jesus, o Jesus vai ensinar aos discípulos a importância de que no reino dele ninguém alcança a glória sem que tenha que passar pela submissão, pelo sacrifício, pelo serviço. A grandeza das pessoas, ou desejar a grandeza, só é justificado se for pelos meios que o Senhor Jesus Cristo estabelece. Uma vida de submissão a Deus, uma vida de serviço ao próximo, uma vida de sacrifício. A grandeza de Jesus é diferente da grandeza que o mundo avalia. E diante dessa questão, como discípulos de Jesus, nós devemos nos perguntar: há em nosso coração a disposição para servir uns aos outros, para ter uma vida de serviço? Nós estamos seguindo o Senhor Jesus para que, através desse andar com Cristo, nós sejamos instrumentos dele para abençoar outras pessoas, ou nós buscamos a nossa própria bênção? Por que nós seguimos a Jesus? Por que nós dizemos que somos discípulos de Jesus? Nós queremos algum benefício aqui e agora? Ou nós temos uma visão mais ampla, uma visão da eternidade? Nós queremos ser grandes aos olhos de Deus, ou simplesmente nós queremos exercer domínio sobre as pessoas? Queremos ser autoritários sobre as pessoas? Exercemos controle? Ou nós queremos servir? Observe o exemplo de Jesus. Tem gente escrevendo livros e ganhando dinheiro, ensinando a liderança através do serviço, como se fosse uma descoberta feita recentemente. E Jesus disse isso há mais de 2000 anos, através do exemplo dele. A liderança de um discípulo é através do serviço. Não é através de posição,
não é através de destaque, não é através de estar em alguma posição que dê a ele autoridade e exerça domínio. É serviço, servir uns aos outros. E nós temos o modelo da pessoa do Senhor Jesus. Deus, na sua glória, se faz homem, se humilha, se torna limitado, se torna um bebê frágil, que necessita de cuidados, que precisa que alguém o ajude, que sente fome, que sente sono, que se cansa, que chora, que sente dor. Deus, na sua perfeição, passa por todo esse processo, motivado pelo amor, tendo em vista o alvo final, que é reunir um povo, que é a sua igreja. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus comprou a igreja com seu sangue, que é agora o seu povo. Então aquele que é grande se faz pequeno, aquele que é rico se faz pobre, aquele que é todo-poderoso se faz agora limitado. Nele nós encontramos o modelo, tanto para o nosso serviço cristão, como para nós entendermos o caminho da salvação. Jesus Cristo fez tudo isso para que você e eu pudéssemos ter a dívida paga. Aquela dívida que pesava sobre nós foi paga por Jesus Cristo. Por isso, aquela determinação, aquela submissão em cumprir os desígnios do Pai. Por isso, esse exemplo de serviço. Por isso, esse sacrifício dedicado. Então, não cabe no reino de Deus as pessoas desejarem ou buscarem a glória sem que isso aconteça por meio do servir uns aos outros. Não tem grandeza sem que se torne pequeno. Não tem grandeza se não se tornar um servo. Nós precisamos, como igreja, como crente do Senhor Jesus Cristo, como discípulo, avaliar o nosso serviço uns aos outros. Estamos sendo servos, estamos tendo essa postura, essa atitude, ou nós abrigamos no coração algum desejo de grandeza? Entre vós, disse Jesus, não será assim. O grande é quem serve. Não nos enganemos com a grandeza do reino de Deus. Não nos enganemos. Os grandes são aqueles que estão servindo. Ainda que, aos olhos dos homens, esse reconhecimento não aconteça. Mas, aos olhos de Deus, certamente, sim. Que Deus nos ajude a termos uma postura de servos e a semelhança do Senhor Jesus, sermos discípulos submissos, prontos ao sacrifício e ao serviço. Vamos orar.